Mais de 1.000 pessoas já foram atingidas pelas cheias de vários rios em Mato Grosso na última semana. Depois que o bairro São Mateus foi alagado aqui em Cuiabá, enchentes foram registradas em Salto do Céu, em Rio Branco, em Confresa. Comunidades estão ilhadas e a Defesa Civil está mobilizada. Vamos entender tudo isso que eu estou compartilhando com você na reportagem do Matheus Mendes, na tela, agora. A cidade vista do alto impressiona. A água do rio Paranatinga e do rio Chavantino subiu tanto que alagou parte da cidade no final de semana. Alguns moradores ficaram ilhados. Olha a situação que está ali. Ali já tomou conta da rua ali. De acordo com as autoridades, 5 bairros foram alagados. O número de pessoas afetadas ainda é contabilizado. Este vídeo mostra que a água quase encostou no telhado das casas. Em outro ponto, as crianças comemoraram a chegada de militares do Corpo de Bombeiros. A chuva também tem causado estragos na região do Norte Araguaia. Em Confresa, moradores de comunidades rurais ficaram isolados com a cheia dos rios da região. Nós não tem para onde sair, as pontes que dão acesso à Confresa já foi tudo embora, tá? Então agora a nossa saída é subir a serra. A gente mora do lado da serra e nós estamos recuando tudo que nós temos de mais importante, de mais valor, para cima da serra. A água já está entrando aqui na nossa casa, ó. Nossas crianças estão tudo ali já preparadas de colete, mas agora só o Senhor, irmãs, só o Senhor. Em outro local, o Corpo de Bombeiros fez o resgate de uma família que estava ilhada. Os militares tiveram que fazer parte do percurso a nado para conseguir chegar até o ponto de resgate. Sabe nadar, né, irmão? Segundo o Corpo de Bombeiros, em Confresa e Paranatinga, pelo menos 7 pessoas, incluindo 3 crianças, foram resgatadas das residências por conta do risco de inundação. A chuva também tem causado prejuízos em pontos turísticos de Mato Grosso. Em Nobres, a pouco mais de 100 quilômetros de Cuiabá, o balneário estivado foi completamente tomado pelas águas das chuvas. Já está aqui ao nosso lado o secretário adjunto de Defesa de Mato Grosso, o senhor César Brum. Ele vai falar um pouco mais como está sendo feito, né, esse monitoramento das cidades afetadas pela chuva. Aqui nós estamos numa sala justamente de monitoramento, né? Explica um pouquinho para a gente, secretário. Bom dia. Bom dia Kaique, bom dia Trindade, bom dia senhoras e senhores que estão nos ouvindo, né? Mostrou há pouco então imagens de alguns alagamentos, algumas cidades foram atingidas, né? E justamente aqui no centro de operações nós temos a possibilidade de tomar conhecimento o mais rápido possível dessa situação de emergência e cumprir a determinação do governo do estado de Mato Grosso, que é para que a gente atenda a população o mais rápido possível. Nesse momento nós temos 20 municípios que já declararam a situação de emergência, ou seja, que tem problemas relacionados com as chuvas, que afeta a infraestrutura, que está alagando casas de pessoas, e nós estamos aqui nesse ambiente prontos para tomarmos conhecimento da situação crítica e buscarmos o atendimento mais ágil possível. Como que está a situação hoje, né? Acredito que cidades como Paranatinga, Nobres, Rio Branco, esteja entre essas 20 aí sendo monitoradas por vocês, que está em estado de emergência. Como que está a situação hoje nessas cidades, nesses municípios? Estão sim, né? As cidades que registraram as fortes chuvas pouquinho antes, no início da meio da semana, elas já estão começando a voltar na normalidade, a questão das pessoas retornarem para suas casas, né? Receberam alimentos, receberam colchões, kit para poder higienizar suas casas e estão retornando. Mas a infraestrutura desses municípios, como Salto do Céu, como Rio Branco, permanece crítica, não é uma obra que se faz de um dia para outro, né? Então, o que aconteceu essa semana é que, primeiro, essas duas cidades, né, Rio Branco, mais recentemente Paranatinga, né? Neste momento, desde o final de semana, Confresa, na região do Araguaia, também com sérios problemas de infraestrutura, né? Então, à medida que a chuva se desloca, que avança, que intensifica as chuvas, uma ou outra cidade vão surgindo, vão declarando situação de emergência devido, enfim, a essas chuvas intensas. Trindade, o secretário está discutindo. Se você quiser fazer uma pergunta direto aí do estúdio aqui para o secretário, fica à disposição, viu, meu amigo? Secretário, eu gostaria de perguntar ao senhor quantas pessoas, se a Defesa Civil tem essa informação, de quantas pessoas estão em Mato Grosso, em áreas consideradas de risco de alagamentos, nestas e em outras cidades onde os rios ainda não encheram, para que esse monitoramento seja feito e as famílias possam ser resgatadas. A Defesa Civil tem esse número, secretário? Tá, nós temos um número que chega a 30 municípios, onde a Defesa Civil Estadual e o Serviço Geológico do Brasil já fizeram um trabalho para detectar, né,
esses locais de risco, seja para desmoronamento de terra, seja para alagamento, né? Então, sim, nós temos um número quantitativo que estão em níveis diferentes de risco, né? E a partir dessa informação, em coordenação, em conjunto com os municípios, nós desenvolvemos várias ações para mitigar esses riscos, né? Eu preciso falar para a população que é um número dinâmico, né? Como é o dinamismo da população nos municípios. Então, se o município, por exemplo, faz uma obra de drenagem, de macro-drenagem urbana, eu já tenho esse número de pessoas afetadas reduzido. Se o município pavimenta uma estrada, uma avenida, uma rua, também isso tem um aspecto que reduz esse número de pessoas. Então, é um número bastante dinâmico. Eu não vou, nesse momento aí, Trindade, cravar exatamente o número, porque é um número bastante dinâmico que muda de acordo com esses fatores que eu expus. Tem mais alguma questão, Trindade? A Defesa Civil, secretário, ela teria um número de quantas famílias tiveram que sair de casa nessa última semana com as chuvas em Cuiabá, em Várzea Grande, aí, como o senhor citou, Rio Branco, Salto do Céu, Confresa. Existe Sim. um número de quantas pessoas precisaram deixar suas residências? Isso eu posso falar. Então, eu posso falar que está na casa das 500 famílias, considerando Rio Branco, Salto do Céu, Paranatinga, Confresa e outros municípios, dentre esses 20 que estão em situação de emergência, que foram abrigadas inicialmente em ginásio, em escolas, e que agora começam a retornar para suas casas depois que a água baixou e depois que há um processo de higienização feito em conjunto com a Prefeitura e a Defesa Civil Estadual. Agora, há famílias que tiveram, de fato, sua casa destruída, que não vão poder retornar, né? Então, aí a gente caminha para um processo mais de aluguel social, de programas, né, de habitação, para que essas famílias, enfim, tenham acesso, enfim, a uma nova residência. Secretário, como que está a previsão para os próximos dias, né? Vocês já conseguem fazer esse monitoramento aqui direto dessa sala? Os próximos dias, principalmente a previsão para essas cidades mais afetadas no estado de Mato Grosso. As chuvas no estado permanecem, né? Nós estamos em período chuvoso, né? O ruim de tudo isso, claro, é que essa chuva traz esse incômodo, traz esse prejuízo, mas, por outro lado, a gente sabe que está no período chuvoso, é importante que nós tenhamos nossos mananciais sejam recuperados, né? Vivemos recentemente, né, passamos recentemente por um período de seca bastante extenso e que ocasionaram incêndios florestais, uma série de danos, né? Mas, de forma geral, a chuva permanece nesse período chuvoso no Mato Grosso, alguns dias com mais intenso, em algumas regiões também um pouco mais intenso, então a gente permanece atento, permanece monitorando para tentar uma reação antecipada, né, para que a gente possa, de forma preventiva, retirar a pessoa de área de risco e dar uma atenção que a população do Mato Grosso merece.